Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anita Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anita Deac. Olá, eu sou Paulo Salvetti. E hoje viemos falar de construção de enredo. Já aviso de antemão que tomei um moscatel, não estou exatamente nas faculdades normais. Portanto, se hoje eu enrolar a minha língua, né, já estou explicando aqui. A gente queria começar esse episódio... É que temos o que comemorar, né, Anita Deac? Ah, pelo amor de Deus, a gente tem que comemorar muito essa semana porque chegamos ao segundo lugar como podcast mais ouvido na categoria Livros do Brasil. Tivemos a grata surpresa do Estadão fazer uma bela de uma coluna pra gente, né? Quem escreveu foi o Guilherme Sobota, que é nosso ouvinte, que já ouviu o Literai. Então ele fez um review dos episódios, falou que a gente... Como é que é muito chique, né, Paulo? Ele falou que a gente é muito perspicaz, algo do gênero. Sim. Bom, foi legal de saber primeiro que ele acompanha os episódios, né? Porque ele fez ali uma narrativa, comentou dos convidados, levantou os temas e tal. E falou que nós somos o podcast de literatura mais interessante do feed dele, tá bom, meu bem? Sensacional, sensacional. E foi uma baita surpresa, porque eu acordei de manhã, uma amiga minha me mandou um WhatsApp e falou assim, nossa, vocês saíram do Estadão, você tá sabendo? Eu falei, não tô sabendo não. E aí foi aquela loucura. Então, bem-vindos, né, novos ouvintes que vieram por causa do texto do Guilherme Sobota. Estamos aí para falarmos de literatura hoje, mais precisamente, sobre uma coisa muito importante, que é a construção do enredo. Pois é, a gente veio então aí Já fizemos alguns episódios sobre construção de personagem, falamos de algumas coisas que já esbarram no enredo, mas aí chegou essa hora de entrarmos e tratarmos mais diretamente do enredo, que é uma grande questão na narrativa, né? Ou talvez uma das mais importantes. Sim, e não estamos sós. Vamos começar o nosso episódio de hoje com o Márcio Menezes. Ele é carioca, tem 47 anos, é formado em jornalismo com mestrado em gestão cultural pela Universidade de Barcelona. Publicou Todo Terrorista é Sentimental pela editora Record e Barcelona Não é Espanha pela editora Rubra. No teatro, escreveu Dois Velocistas no Globo da Morte. Atualmente também media as lives da livraria Janela no Rio de Janeiro. Então vamos lá, o Márcio Menezes. Anita, Paulo, que honra participar aqui do Literai. Bom, o enredo me é um tema muito caro, né? Eu, enquanto leitor, eu gosto tanto de livros com uma história muito bem, digamos, elaborada, como também gosto de romances que falam sobre nada. Eu tenho essas duas coisas enquanto leitor. Às vezes uma história em que não há história, simplesmente o jorro narrativo, do aspecto psicológico, de uma... Eu gosto dessas duas possibilidades. Agora, enquanto autor, nos meus dois romances, eu dou uma importância muito grande para a história, sim, para o enredo, sim. Eles me são muito caros. Agora, você só vai conseguir criar uma história forte e convincente se os personagens forem convincentes. Acho que pelo menos o núcleo dramático principal, com 3 ou 4 personagens, em que você conheça bastante sobre eles, isso vai facilitar para que você possa dar, para que os eventos sejam convincentes, para que a história prenda a pessoa que esteja lendo, enfim. Eu escrevi uma peça de teatro aqui no Rio, há 2 anos atrás, Dois Velocistas no Globo da Morte, que ficou em cartaz aqui no Teatro do Parque das Ruínas. E no teatro você começa escrevendo a partir do final. Então eu comecei escrevendo o final, né, e depois o meio e depois o começo. Para a literatura, nos meus 2 romances, não que eu tenha descoberto a história enquanto eu estivesse escrevendo. Não é isso. É um pouco isso sim, né? É um pouco isso sim. Mas você já sabe mais ou menos qual a história em que você quer contar. Mas, ao mesmo tempo, eu descubro sim certos movimentos de personagem e alguns pontos da trama ao escrever a história. E, para mim, isso é um prazer, é um deleite.
É até o que me move a fazer ficção, porque às vezes esses desdobramentos inesperados que você descobre ao escrever a história são sensacionais. Às vezes é muito melhor do que a própria história que você tinha antes imaginado. Então, eu não começo escrevendo, digamos, uma novela, né, romance, escaletando todos os eventos exatamente como irão acontecer. Não, eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu geralmente, geralmente, nos meus dois romances, e é no último, Barcelona não é Espanha, que tem 270 páginas, 250, agora eu não me lembro, mas nos meus dois romances eu cheguei a 25 páginas do final sem saber como terminar, sem saber como acabar esse romance, né? Então é todo um processo mesmo em que você vai descobrindo a história, mas não é que você vai descobrindo a história de uma hora, né, para outra. Você sabe a história que você quer contar. Então, basicamente isso. Agora, enquanto leitor, eu amo tanto livros com, sabe, enredos mirabolantes, como com livros também que falam sobre nada. Tá bom, queridos? Legal a fala do Márcio, hein? E bacana também essa ideia de partirmos já pensando que personagem é uma coisa que ajuda a estruturar o enredo, né? Então a gente tem que começar a pensar, talvez, no enredo já numa situação relacional, né? É difícil a gente pensar no enredo só a partir da situação, né? Sem saber quem são os agentes dessa situação. Então, interessante isso que ele disse. E achei também legal isso que ele falou, que é uma coisa que também me identifico muito, de pensar que o romance, a escrita de um romance, ela é também uma experiência de descobertas, né? Não é uma coisa que você acontece só na sua cabeça, você tá lá todo dia pensando, cria o romance inteiro na sua cabeça e pronto, né? Vai lá pro papel. A experiência do romance é uma experiência de descobrir, né? De descobrir as palavras, de descobrir aquelas situações, de descobrindo aquelas personas. Na medida que o romance vai avançando, o enredo vai se fazendo também. Claro que a gente sempre sabe, né, um pouco do que vai acontecer, a gente tem que ter em mente ali uma espécie de uma prévia, né, desse enredo, mas é muito legal essa experiência de poder deixá-lo acontecer também na experiência. Acho que isso torna escrever muito mais divertido, inclusive. Aconteceu comigo tanto no Mate-me quanto no meu próximo livro, né, que vai ser o No Fundo do Oceano, os Animais Invisíveis. Eu me identifico com o Márcio nesse deleite que é você descobrir alguns caminhos que não estavam previstos. Também faço uma base, né? Sempre tem uma basezinha ali, um micro, digamos assim, um microesqueleto. Inclusive já vale a pena a gente apresentar esse termo. Esqueleto é uma espécie de roteiro, digamos assim. Eu não gosto muito da palavra roteiro, mas é uma espécie de roteiro. No Mate-me, por exemplo, eu fiz com frases das ações que iam se desenvolver, frases curtas. Então, mulher resolve se matar. Mulher vai para Barcelona e contrata um matador de aluguel. Essas coisas me ajudaram, assim, a alinhavar melhor a história, mas, assim, o que existe entre essas coisas eu deixo, sim, para ser criado na obra. E o enredo do No Fundo do Oceano dos Animais Invisíveis foi mais doido, Paulo, porque o que eu fiz? Eu fiz primeiro uma linha do nascimento dos pais do meu personagem, do avô do meu personagem, então eu fiz uma árvore genealógica ali. Quando eu cheguei no Pedro Naves pela data de nascimento dele, eu vi que ele teria 18 anos em 1964. E aí eu falei, peraí, uma pessoa que tem 18 anos em 1964, no momento, né, que a ditadura vai tomar o poder no país, qual vai ser a relação dele com esse contexto político? E a partir dali, a partir de uma data, que foi por acaso, porque eu peguei a data de aniversário da minha tia, a partir de uma data quase que aleatória, o enredo do meu livro se definiu inteiro. Mas então primeiro você encontrou o personagem e depois a motivação do que ele iria fazer. Eu sabia o nome dele, que depois mudou o sobrenome. Eu sabia que ele viria do campo, que teria uma relação do campo, que depois iria para a cidade. Eu não imaginava que ele ia ter envolvimento com a ditadura, muito menos com a guerrilha do Araguaia. Olha. A guerrilha eu descobri porque eu fui ler os livros do Hélio Gaspari, e aí eu cheguei na guerrilha. Quando eu cheguei ali, o Hélio explica, né, que foram 10 mil militares contra 69 militantes, durante 2 anos em plena selva amazônica, e essa história nem todo mundo conhece. Eu falei, pô, peraí.
Esse é o lugar para o qual o meu personagem vai, Que né? legal, né? Porque não dá nem pra imaginar. Por exemplo, quando eu li o seu livro, eu jamais imaginaria que você pudesse ter partido dele e não da situação, né? Porque ali a questão contextual, ela é tão pungente quanto a própria complexidade dele, né? Então, assim, eu imaginaria, a priori, que as coisas já nasceram juntas, né? Olha que legal. Eu acho que vale a gente levantar alguns pontinhos aqui. Por exemplo, o enredo, ele é uma série de ações que vão acontecer com seu personagem, tá? Esse é o primeiro ponto que vale ter em mente. E aí, quais são as ações? Existem ações que constroem o personagem, existem ações que fazem avançar o enredo. Lógico que você pode ter uma ação que constrói o personagem e faz avançar o enredo. Mas você pode ter ação que só faz avançar o enredo e só constrói o personagem, por exemplo. E você tem também ações que têm como pano de fundo uma construção de cenário. Além de tudo isso, existe uma escolha importante em relação à sua narrativa ou enredo, se ele vai ser contado de forma linear ou não linear. Porque se você resolve, por exemplo, contar de maneira não linear, se você deixar isso só para o final do livro, vou contar linear até aqui e só, faltando 30% do livro vai ser não linear, pode causar uma confusão na cabeça do seu leitor. Então, algumas escolhas eu acho interessante que você faça antes. E eu acho que uma escolha fundamental antes também é saber um pouco do propósito do seu livro em relação a gênero. É difícil a gente definir um gênero, né? Porque os gêneros estão muito mais híbridos hoje. Mas sim, dependendo do tipo de literatura que você vai fazer, se você vai fazer uma literatura mais comercial, por exemplo, geralmente os gêneros estão mais definidos, né? Se é um policial, se é uma história de suspense. Agora, isso também é importante porque, dependendo do gênero que você escolhe, o modo de armar o enredo, né, ou seja, essa sequência de ações que os personagens vão vivenciando, vai se configurar de um modo diferente, de acordo com o pressuposto, né, de gênero que tem lá no seu romance. Então, esse também é um a priori interessante. Quando a gente pensa em literatura brasileira contemporânea, não há uma necessidade de que as questões de gênero estejam tão definidas, né? Mas até essa indefinição, eu acho que é um pressuposto interessante para você pensar o enredo. Nesse caso, eu acho que se eu quero fazer uma literatura mais comercial, é importante já o pressuposto já desde o enredo, né? Para que essa definição fique eficiente, né? Essa não é uma boa palavra, mas nesse sentido, né? De que o enredo possa colaborar com esse pressuposto aí que é o seu. Sim. Voltando um pouco ao que o Márcio falou, ele diz que se atenta muito ao enredo, eu também dou bastante valor ao enredo. Existe às vezes um preconceito em relação aos livros que têm um enredo com muitas reviravoltas, muitas viradas. Eu diria que você estabelecer uma linguagem singular é tão difícil quanto criar um enredo bom. Enredo é bastante difícil. E aí, claro que a gente vai ter escolhas, né? Por exemplo, se você vai para um livro mais comercial, você pode trabalhar bastante com a jornada do herói, né? Ler todas as coisas do Campbell, por exemplo. E aí eu separei umas coisinhas aqui. Nome do personagem, onde se passa a história, resumo do arco de transformação desse personagem, motivação desse personagem, objetivo do personagem, conflito, qual conflito pelo qual ele vai passar, epifania, parte de culminância da transformação do personagem, que aí vai mais ou menos para o desfecho, né? Isso para os livros comerciais. Na literatura contemporânea, você pode jogar tudo isso para as cucuias. Porque não necessariamente você tem que ter uma motivação X, você tem que ter um objetivo X. Existe inclusive a possibilidade de você fazer um livro sobre o mundo interno do personagem, com todas as suas idas e vindas, sem que haja essa questão de ápice, né? Eu acho sempre complexo pensar na jornada do herói, porque quando a gente lê o Campbell, por exemplo, ele diz que ele é tão convincente, né, em dizer que tudo tem jornada do herói, todos os mitos, e aí isso entra num lugar tão genérico, tão geral, que tem a ver também com o inconsciente coletivo, né, dessas repetições culturais que a gente vai fazendo, independente da época, que às vezes é difícil a gente pensar que alguma narrativa consegue mesmo explodir absolutamente a jornada do herói, né? Mas eu acho interessante a gente pensar sempre um pouco em relação à jornada do herói, né? Então, isso que você falou é interessante de pensar. Se eu quero fazer um livro que eu não tô nem aí, eu não quero que os valores da jornada do herói
sedimentem meu livro, mesmo assim talvez seja importante a gente saber o que é a jornada do herói, para a gente não cair nessa armadilha, porque a jornada do herói é um conjunto tão perfeito de enredo que a gente tem na nossa cabeça de um jeito tão internalizado. Quer dizer, a maior parte dos filmes que a gente assistiu na vida, grande parte dos livros que a gente leu, histórias que a gente sabe, os mitos religiosos, todos eles de algum modo passam por essa narrativa da jornada do herói de tal modo que ela é tão sedimentar culturalmente que mesmo que a gente queira se contrapor a ela na nossa escrita, é interessante a gente ter em mente, por isso que é legal ler o Campbell de qualquer jeito, porque pra gente saber que se eu quero fazer uma negação, né, uma oposição, é legal também eu saber para eu perceber, olha aqui, se você não tá caindo na armadilha da jornada do herói, porque é muito fácil a gente cair nela, né? E não necessariamente o personagem precisa ter uma transformação, né? Você pode fazer um belo de um romance com uma característica do personagem, ele não muda nem a pau e ainda assim ser um belíssimo de um romance. Claro, Eu claro. queria voltar a uma questão importante que o Márcio colocou, porque essa pergunta me chega bastante. Precisa ter o enredo completo antes de eu começar a escrever? Eu acho que não. Outra pergunta, qual o nível de especificidade da escaleta? Eu acho que isso é muito pessoal. Eu queria que você contasse um pouco, Paulo, como foi para você o processo do Cara Marfisa. Então, no Cara Marfisa eu fiz uso de escaleta, não exatamente a escaleta, né, porque eu acho que também a escaleta é um termo, primeiro que vem do roteiro, né, e eu acho que tem, assim, uma possibilidade infinita de a gente lidar com essa ferramenta, né, mas eu fiz uso, sim, a partir de um determinado momento. Então, eu fiz uma coisa que acho que foi interessante, até já comentei aqui rapidamente sobre isso, mas eu fiz uma coisa interessante que é, primeiro eu deixei acontecer alguma coisa. Então eu ia lá, eu sabia, tinha um universo, eu tinha sensações, eu tinha um conjunto de memórias que eu queria friccionar. Fui deixando essas coisas fluírem. A partir de um determinado momento é que eu tomei as rédeas do enredo, vamos dizer assim, e aí sim eu fiz um planejamento de enredo por meio de escaleta. Como é que eu fiz a minha escaleta? Isso também acho que é uma coisa interessante. O meu livro ele não é uma narrativa linear, mas as coisas acontecem sim, avançam, né, num sentido histórico e de ação também. A narrativa avança, né, o enredo avança, tem lá uma série de acontecimentos que vão levando a outros, que vão levando a outros. Mas isso não acontece linear e ao mesmo tempo tem a história principal e outros acontecimentos paralelos que estão ali organizados. Então, uma coisa que eu senti necessidade em primeiro momento foi de fazer uma escaleta em ordem cronológica, tendo a dimensão de que no romance isso não estaria na mesma ordem, né? Então eu fiz duas linhas, né, duas linhas temporais, uma linha temporal mesmo, uma linha cronológica, e a outra linha da temporalidade do livro. Então, que história que estava, em que momento que está cada história. E isso para mim foi importante em dois sentidos. Um sentido que fazer a escaleta para mim, a primeira vez que eu escutei falar disso, eu achei meio aprisionador, assim, pensar assim, meu Deus, mas eu já vou saber o que eu vou escrever daqui a amanhã, né? Mas depois eu percebi que quando eu fiz a escaleta é que eu me senti um pouco mais livre, porque, claro, eu não fiz uma escaleta rígida, como você estava falando em relação ao seu livro, eu também tinha ali um conjunto só de acontecimentos muito estruturais, e esses acontecimentos, então, já estando ali mais ou menos limitados, eu tinha ali mais liberdade para, inclusive, trabalhar o jogo da linguagem com os acontecimentos que eu estava contando, né? Porque eu já sabia mais ou menos onde eu tinha que chegar e o que aconteceria depois. E também foi importante, então, primeiro isso, né? Me deu uma sensação de liberdade, eu consegui surfar mais, vamos dizer assim, na escrita. E outra coisa importante é que eu consegui fazer amarras, eu tenho a impressão, um pouquinho mais complexas, né, em relação aos fatos, porque para mim acabou ficando muito claro esse sequenciamento e como eu não estava trabalhando numa sequência linear exatamente, eu pude fazer jogos de montagens a partir dessa linha principal cronológica que eu acho que dão ao meu romance um ritmo um pouco mais legal, um pouco mais divertido. Você sabe que, como eu fico muito em cima da linguagem, né? Eu reescrevi o livro pelo menos umas 10 vezes e ao longo do processo eu ia voltando desde o início
para reescrever e chegar até onde eu estava. Foi um processo bastante intenso, então na verdade foram mais de 10, se a gente for contar essas voltas. Como eu estava colocando bastante esforço na linguagem, a maluquice é que o meu esqueleto era muito, muito básico, assustadoramente básico. Inclusive, Paulo, eu trabalhei com não linearidade, mas foi mais doido ainda porque eu fazia uma cena do presente entrar numa cena do passado, misturando elementos das duas cenas. Foi uma proposta que Uhum. me veio, assim, do nada. Uma primeira cena me veio, realmente. Você sabe que eu não gosto de romantizar essa coisa da inspiração, mas nesse caso, sim. De repente, eu estava numa cena e entrei em outra. Então, eu acho que existe um equilíbrio no processo criativo do escritor, que é o seguinte: se você está muito amarrado por um lado, como eu estive na linguagem, com uma atenção muito voltada para ela, você libera do outro. Eu acho importante você também entender sua personalidade, né? Porque tem gente, por exemplo, que funciona bem escarafunchando e definindo tudo. Se você pegar Humberto Eco, por exemplo, no Nome da Rosa, a gente tem os mapas dos cenários. Uhum. Ele era esse nível de especificidade, sabe? Para poder construir um livro. Quase psicopata, né? Na hora que você vê Quase um aqueles mapas. psicopata. Ele fazia assim, ele lia um trecho da narrativa caminhando tantos metros que o personagem caminhava pra ver se era o tanto de tempo que gastava mesmo pra dizer aquilo. Veja bem. Uma loucura. Eu, no meu caso, como eu trabalhei com uma pesquisa muito intensa, porque eu li mais de 50 livros sobre a ditadura e sobre a guerrilha do Araguaia especificamente, mais esse trabalho muito pesado com a linguagem, eu deixei o enredo fluir e funcionou a tal ponto que de vez em quando eu pensava assim, gente, mas que loucura é essa? Tinha um elemento perfeito ali atrás que veio na mente para se unir perfeitamente com esse. E tem esse lado que a gente chama que o Márcio fala, é meio que, ele não falou nessa palavra, mas vou colocar essa palavra na boca dele, que é a mágica. Tem uma espécie de mágica que não é mágica. A partir do momento que você está colocando um projeto para frente, você pensa naquilo ali, eu diria que aquilo ali está inconscientemente pulsando em você, ainda que você não esteja trabalhando diretamente com o livro. Então você está construindo aquilo ali por trás, né? E isso que você falou, né, de ter focos de construção, né? Por exemplo, você estava ali nas questões de pesquisa e nas questões de linguagem. Isso, de algum modo, vai dando uma substância, né, para essa obra que está sendo gestada. Embora essa seja uma metáfora muito, muito recorrente, mas essa metáfora da gestação eu imagino muito assim mesmo. À medida que a gente vai dando sedimento, à medida que aquilo vai crescendo, à medida que aquilo vai ganhando estrutura, também vai começando a falar por si, né? Então a obra que a gente está escrevendo, ela começa, né, a gente botando coisas nela, mas em algum momento ela está dialogando com a gente. Então isso que você chamou aí de mágico, né, ou de uma magia que acontece, é meio mágico mesmo, também tenho essa sensação, porque é esse momento em que o diálogo que você tem, ele não é mais só um diálogo da sua cabeça com a sua cabeça, ou das suas razões com as suas emoções, mas é também um diálogo possível estabelecido com aquela obra que está cada vez mais ganhando estrutura para ser. Né? E ela não é só mais uma coisa em construção, mas é a coisa em construção construindo-se também. Curiosamente, para a linguagem eu não deixo muito espaço para o descontrole. Até o descontrole que eu exerço nela é um descontrole controlado, digamos assim, né? Os termos que eu resolvo suprimir ou que eu resolvo colocar. Então eu sinto realmente essa necessidade de dar um pouquinho de folga para o meu cérebro na questão do enredo, né? Voltando um pouquinho, um ponto importante que você falou da jornada do herói, na literatura comercial, por exemplo, as saídas e as ações clichês, elas funcionam muito, porque o leitor ele está esperando, né? De um romance chamado Chick-lit, por exemplo, que vai ter uma relação entre homem e mulher e vai ter uma tensão sexual e vai ter características, às vezes os caras perfeitos e essas leitoras se identificando com essa personagem, tudo bem trabalhar esses clichês. Na literatura contemporânea, esses clichês são bastante perigosos. Apesar de que existe um exemplo de um livro que eu acho ele muito competente na proposta comercial dele, que é o Game of Thrones. São os livros da série do R.R. Martin, porque primeiro que eles estão em primeira pessoa, narrador-personagem, então você tem acesso a um ponto de vista de um personagem, você sabe o que aconteceu com ele, aí ele muda o personagem, também é um narrador-personagem, e aí você fica falando com o personagem seguinte, mas você não sabe, aconteceu isso, 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 então rola uma loucura na cabeça, porque o R.R. Martin te coloca como onisciente.
Então é um jogo muito bem feito e ele também frustra, né? Porque o primeiro livro, eu vou dar spoiler, paciência para quem não leu, mas assim, começa a morrer gente que você nunca imaginava que ia morrer. Então ele quebra esse pouco dessa expectativa. Eu acho isso bastante interessante. Então, essa coisa da jornada do herói, tem muitas histórias que sabem fazer, que sabem lidar com isso de jeito muito surpreendentes, né? Tanto é que quando a gente pega a história do cinema mesmo, né? Se a gente quiser se inspirar nos enredos de cinema, muitos desses grandes filmes, ou quase todos, talvez, esses grandes filmes que têm ali milhões investidos, eles vão se utilizar aí da jornada do herói. E claro, tem roteiristas muito sacados que sabem trabalhar com isso de jeitos ainda assim surpreendentes, né? Por mais que a gente esteja falando de uma estrutura amplamente reconhecível, óbvia, né? Nesse sentido da base, né? De o que vai acontecer depois, que hora que vem o turning point. E mesmo assim tem gente que consegue lidar com isso de um jeito brilhante, de tal modo que não vai dar nunca pra gente dizer que a jornada do herói não serve mais. Enfim, tem toda uma cultura estruturada a partir dela, né? Mas é importante sim a gente pensar, se a gente quer usá-la, né? Primeiro conhecer bem os mecanismos todos e depois quais que são novos modos de a gente operar ali no meio daquelas guinadas todas. Porque se vocês não conhecem ainda a sequência da jornada do herói, é legal sim dar uma olhada, porque é todo um ciclo de ações, e daí você vai vendo ali que muitas das histórias que você leu usaram essa sequência, né? Mas é um ciclo de ação, quer dizer, alguém tem ali uma chamada para alguma coisa que inicialmente não quer ir, e aí à medida que vai tendo ali uma série de percursos, e que aí você vai ver, tem ali a história de Jesus, né, passando por esse mesmo percurso, e tem a história, sei lá, do Star Wars, e tem milhões de outras. Agora, como você começa um enredo, né? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante lá no Instagram. Inclusive, já vou deixar aqui o convite para vocês. Eu estou no Anitta Deac 0. Paulo, passo o seu também. O meu é Paul Salvetti, P-O-L, Salvetti com 2 T's e I. Eu falo lá bastante de outros temas que eu não falo aqui, desenvolvo algumas coisinhas, então quem quiser lá, inclusive, vou aproveitar para mostrar a escaleta temporal do Pedro Naves para quem quiser. Segunda-feira, aliás, segunda não, porque o podcast entre segunda e terça-feira eu mostro, me acompanhe lá que eu vou mostrar essa especificidade lá do meu Legal. livro. Mas para começar, por exemplo, um enredo, você pode começar, como a gente disse, a partir do personagem, construindo esse personagem. Pode ser a partir de uma premissa, por exemplo, no meu primeiro livro, Mate-me, a premissa era uma mulher resolve se matar, contrata um matador de aluguel e vai para Barcelona. Acabou, isso é uma premissa. Um conflito, um diálogo ou um tema, quer dizer, você tem todas essas possibilidades. O tema, eu acho que você tem que tomar bastante cuidado, por quê? Porque muitas vezes, não sei se isso acontece com você, Paulo, comigo sempre acontece, a gente acha que a gente vai escrever sobre um tema, ou que a gente quer escrever sobre um tema, e a gente descobre que existem outros subtemas, outras coisas mais importantes naquele livro. E a problemática de você escolher um tema é que, em vez de você focar no personagem, e aí eu concordo completamente, essa fala vai chegar, o nosso próximo entrevistado fala maravilhosamente bem sobre isso. O vetor de um bom enredo é o personagem, não é o tema. Então você tem que tomar muito cuidado para não colocar o tema, e aí o tema se sobrepõe de uma maneira empobrecida, porque aquele personagem não está tão bem desenvolvido porque você colocou mais força em, por exemplo, falar sobre o machismo nos tempos atuais. Seu livro pode virar uma palestra se você colocar o tema como vetor. Exato. Estava pensando agora, existem romances em que os personagens não são exatamente os propulsores do enredo, será, né? E aí lembrei de um livro que a gente já até comentou aqui, que é o da Marta Batalha, que é o Nunca Existiu um Castelo. Sempre esqueço o nome do livro, acho que é isso, Nunca Existiu um Castelo. Que é interessante porque o livro da Marta Batalha, ele tem um enredo que, sei lá, me parece um pouco... Sabe aquela imagem do Mizraim, que se usa muito nas artes visuais, que é quando uma imagem está falando da própria imagem, que está falando da própria imagem até o infinito, né? Nesse livro da Marta Batalha, eu tenho a impressão de que tem um pouco esse caminho aí do Mizraim, porque você está acompanhando a história de um personagem e, de repente, o livro
seguindo uma mesma cronologia, né? Então você está acompanhando a história de um personagem e de repente você começa a acompanhar a história de um filho desse personagem e depois de uma outra e depois de um outro, de tal modo que não tem um personagem que conduz toda a trajetória, mas tem muito mais a história desse lugar, dessa casa, dessa sociedade, desses modos culturais, né? Então é possível sim a gente criar enredos que não estejam totalmente pautados no personagem. Agora, o jeito talvez que a gente tem visto mais interessante, com mais potência e com mais complexidade, é nos personagens, porque os personagens eles ajudam inclusive a que o enredo, por exemplo, saia especificamente das questões externas. Porque o romance realista, né, o jeito mais tradicional do romance realista avançar, é uma sequência de coisas que vão levando um grupo de pessoas a se movimentarem em relação a elas. Né? Agora, quando você consegue se aproximar muito de um personagem e um personagem muito bem construído, né, muito bem pensado, muito bem planejado, às vezes é possível que o enredo ele faça avançar não externamente, mas interiormente nesse personagem. Né? Como é o caso, por exemplo, de A Paixão Segundo GH, né? Que você vê ali na Paixão Segundo GH, não tem coisas, não acontecem coisas, né, externas a ela. Tem ali o quê? O disparador da barata, tem o fato do marido, tem a empregada que não foi, mas é muito pouco e é muito pouco tempo que se passa. Mas tem um enredo íntimo enorme, movendo de um lado para o outro a coisa, né, sem parar. Ou então também o Dias de Abandono, da Helena Ferrante, que também tem essa pegada, né? Também acontece ali um disparador de uma mulher que é abandonada, e esse abandono ele é contado muito por dentro dela, então depende, né? O enredo está totalmente encaixado, né, nessa personagem, de tal modo que a gente vai viver esses dilemas internos, íntimos dela, e é isso que vai fazer o enredo se mover. Eu não li esse livro da Marta Batalha, mas mesmo nesse exemplo que você deu, Paulo, eu tendo a achar que sim, o personagem é o vetor. Por quê? Porque ainda que exista uma situação que vai percorrendo vários personagens, é no presente desses personagens que essas situações são passíveis de serem construídas. Então, pode reparar, existe uma coisa que vai perpassar todos os personagens, mas que é colocada nesse romance por meio dos personagens. Eu até tentei Uhum. brincar um pouco no livro com essa coisa de hierarquizar. Gente, esse é culpa do Moscatel, tá? Vai desse jeito mesmo. Tirar essa hierarquia muito rígida entre um personagem e o outro, etc. Mas mesmo tirando, esses elementos são fundamentais. Eu não me lembro, inclusive, se alguém quiser dar uma dica aí de um livro muito diferentão, que abra mão completamente do personagem, conversa com a gente, vai lá dar um oi pra gente, fala o nome desse livro que eu quero muito ler. Mas o que eu falei não foi que não tem o personagem, mas é que eu acho que nesse caso, a partida, né? Claro, a gente não sabe de onde que ela partiu, mas a partida do enredo e o que vai fazendo avançar o enredo, ele tá um pouco mais colado ao tema, embora, claro, se não tivesse personagens legais e bem construídos, como você falou, fazendo avançar, o enredo não avançaria, óbvio. Mas eu acho que dá ali pra gente pensar que, assim como você estava falando antes, que tem um risco, né, no tema, eu acho que ela correu um pouco esse risco e fez isso ser legal, até porque não foi o tema exclusivamente, né? É o tema, claro, amparado ali nos personagens, mas algumas questões para além dos personagens também fazem o enredo avançar. E aí você deu uma excelente dica, né? Que eu falei para tomar cuidado com o tema, mas aí você colocou um belo de um exemplo. O pessoal pode até ler esse livro para entender melhor de como o tema, né, é desenvolvido, acoplado a personagens e bem desenvolvido. Em relação a enredo, precisa-se ter um enredo mirabolante? Não, de jeito nenhum, né? A gente tem livros deliciosos como A Trégua, que eu sempre coloco como do Mário Benedetti, espero que seja dele mesmo, que é um escritor uruguaio ou chileno, agora não vou me lembrar, e que é maravilhoso, que ele fala um pouco de relações amorosas, e é um enredo simples. Também sempre cito O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que também tem um enredo muito simples. E aí, nesse caso desses grandes escritores, não importa tanto a história, mas como a história é contada. Então, se você é da literatura brasileira contemporânea, e mesmo se você não é,
fique tranquilo, você não precisa realmente de uma história rocambolesca para começar a escrever. E depois tem aquela história, né, que a gente sempre escuta, mas que é bom lembrar dela, que assim, as histórias foram todas contadas já, né? Claro que não todas, mas essas narrativas, esses arcos narrativos, né, é difícil a gente conseguir ser genial e absolutamente inventivo nesse quesito, né? Então, de tal modo que a gente não precisa ficar se prendendo a querer que o enredo seja a grande coisa. A grande coisa é muito mais a realização do conjunto, né? Eu construir personagens interessantes, complexos, num enredo que não... Se eu estiver falando de literatura brasileira contemporânea, né? Num enredo que não simplesmente atende às expectativas e, claro, numa linguagem que dialoga com tudo isso num grande conjunto, né? Então, isso é muito mais interessante de a gente gastar a nossa energia do que em ficar, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora para ser genial, né? Porque dificilmente vai ser genial nesse caráter do inédito, né? Como nunca ninguém viu. Não, e às vezes é uma questão de perfil mesmo. É engraçado que o enredo rocambolesco, digamos assim, tô chamando rocambolesco, mas não no sentido pejorativo, pelo amor de Deus, tá, gente? O meu primeiro livro, que é o Mate-me, eu acho que ele tem um puta enredo louco. Você fica querendo saber o tempo inteiro, é o retorno que eu tenho dos leitores. Eles leem loucamente, eles querem saber o que aconteceu, e eu gostei muito de ter construído um livro nesse sentido. Outro livro que eu indico é o livro do próprio Márcio, que é o Barcelona Não é Espanha, que eu também fiquei enlouquecida. Ele é muito maravilhoso nesse sentido de você ficar ali junto com aquele personagem, porque o próprio personagem está vivendo no presente uma situação, não vou dar spoiler, mas você acompanha com ele todas aquelas viradas. Então, para quem gosta, também nenhum preconceito, assim como eu já fiz, o Márcio já fez, grandes autores fizeram. E também é muito legal quando você se depara com um puta enredo cheio de virada, né? Então, não precisamos também ler só uma coisa ou outra, né? A gente acaba aprendendo com essas duas escolhas. Elas têm o que nos ensinar da mesma forma, eu acredito. Já falamos aqui 1000 vezes do quanto Helena Ferrante é maravilhosa, né? Mas aqui vale mais uma chamada para isso, porque, o enredo da tetralogia napolitana é uma coisa inacreditável, Nossa, é muito maravilhoso. legal. E é muito cheio de virada, e o tempo todo, e muda tudo, e muda o contexto de vida de todo mundo, e uma fica rica, outra fica pobre, outra fica pobre, outra fica rica. E ainda assim, é num lugar totalmente surpreendente e numa agudeza estética, né? Todo o projeto culminando, né, em todas as suas partes, para uma questão muito maior do que só essas viradas. Essas viradas querem dizer muitas coisas e coisas maravilhosas. Eu também adoro ler esses romances que se apaixona pelos personagens, fica amigo íntimo deles e não quer que acabe. É delicioso, né, claro. E não é a virada pela virada, né? É aquela virada que também ajuda Exato. a construir o personagem, é aquela virada que traz um novo elemento para o cenário. Então você começa a tornar um bom enredo, esses enredos maravilhosos que a gente está falando de virada, não necessariamente ele é mais pobre, porque ele está seguindo essa ideia do suspense, essa ideia de lidar com a ansiedade do leitor, né? Não é por causa disso que ele é ruim. Eu acho que a gente pode aproveitar para chamar o nosso próximo convidado. Tiago Germano é escritor, autor do romance A Mulher Faminta, lançado pela Moinhos, e do volume de crônicas Demônios Domésticos, indicado ao Prêmio Jabuti de Literatura. Ele é jornalista, mestre e doutorando em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul, onde é orientado por Luiz Antônio Assis Brasil, grande Assis Brasil. Foi bolsista do programa de internacionalização da CAPES em passagem pela School of Drama and Creative Writing da Universidade de East Anglia, na Inglaterra. Bora para Tiago Germano. Oi, pessoal do Literai, muito obrigado pelo convite. A respeito da construção do enredo, bem como diversos outros aspectos da construção narrativa, eu quero crer que eles dependam fundamentalmente de um conhecimento um pouco mais aprofundado do personagem e de quais seriam as suas questões conflituais. É claro que nós estamos falando de literatura, e em literatura é difícil colocar as coisas assim em termos categóricos. Para citar o Elmore Leonard, não há regras para boa escrita, exceto aquelas que você faz para você e você segue apenas porque elas dão certo, parecem dar certo para você. Então, falando da minha experiência como cronista, como contista e mais recentemente
como romancista, tudo emana do personagem. Não adianta você ter um insight de uma grande história sem você ter uma boa mão que conduza o leitor do início ao fim dessa história. Quem vai te estender essa mão, quem vai te proporcionar isso é o personagem. Não à toa, a construção do personagem precede a construção do enredo na série do podcast que eu também acompanho. Então, supondo que os nossos ouvintes já ouviram esse episódio, se não ouviram, eu tenho certeza que vocês vão encaminhá-los para lá. E supondo também que eles já desenharam seus personagens e estão com esses personagens em ponto de bala, nós podemos falar da construção do enredo um pouco mais especificamente. Eu gosto de adequar os meus enredos à estrutura clássica dos 3 atos que está presente desde Aristóteles, e você consegue identificá-la tanto num texto literário quanto numa piada, numa narrativa oral que você vai contar para sua família na mesa do almoço. E seria um início, meio e fim, o início no qual você apresenta os personagens e os seus conflitos, o meio em que há o mergulho nesse universo, com o desenvolvimento dos conflitos, com o desenrolar da trama, e o fim, que é o desenlace, que é o desfecho. É interessante observar como a narrativa faz um percurso ascendente, num primeiro momento com um mini-clímax que nos conduz a um ponto de virada, o famoso plot twist, no qual há uma modificação no curso dos eventos, e num segundo momento, um mini-clímax que já nos prepara para o auge da narrativa, que é o clímax, já próximo do final, nesse terceiro momento, em que o conflito está mais presente. Pensando em termos práticos, numa imagem que eu gosto muito também, de um escritor aqui da Paraíba chamado Roberto Menezes, é como se você fosse consertar um carro. Num primeiro momento você tivesse que abrir o capô, desmontar algumas peças do motor para identificar o problema, montar novamente e fechar esse capô. Isso ajuda muito a gente a pensar até a crônica, que é um gênero híbrido, que transita entre a literatura e o jornalismo, e tem elementos também do artigo. E o artigo, como uma redação de escola, ele é basicamente estruturado a partir de tese, antítese e síntese. Uma ideia que você apresenta, uma ideia que você desenvolve e confronta com outras ideias até contrárias, e uma conclusão que você bola no final. Eu estou dizendo que a crônica deve ser escrita como um artigo ou como uma redação de colégio? Não. Mas isso tudo também está ali, no qual o narrador é mais presente e ele consegue imprimir um tom um pouco mais pessoal e até certo ponto opinativo no texto. As coisas se complicam um pouco mais, claro, quando a gente está falando do conto, que basicamente conta 2 histórias, como diria o Piglia, e você teria 2 inícios, 2 meios e 2 fins. Nesse sentido, eu sugiro a gente recorrer à imagem do Hemingway, do iceberg, e procurar ver o que realmente precisa ser contado dessas 2 histórias, o que precisa estar ali visível e o que precisa estar submerso no iceberg. Enfim, o tempo é curto, eu não sei se eu consegui falar tudo o que eu tinha para falar, mas espero que pelo menos superficialmente eu tenha conseguido deixar algumas dúvidas que vocês esclareçam em meu nome. Muito obrigado e boa sorte a todas e todos. Bem, o Tiago fala aí de uma coisa importantíssima, que é a estrutura dos 3 atos. Inclusive, no meu próximo romance eu utilizo isso. Eu tenho tanto a primeira fase do Pedro Naves, a infância, a segunda, a adolescência na cidade, e a terceira, o início da vida adulta. Tem esse corte temporal e eu também teria o corte de cenário, né? Então eu tenho campo, cidade e mata. A estrutura de 3 atos, que é um clássico, ela ajuda bastante você a entender o desenvolvimento do seu personagem ao longo do tempo. Se você vai fazer isso de uma maneira não linear, como eu fiz, fica doido, mas fica muito interessante, e aí você pode fazer aquilo que o Paulo fez, por exemplo. Ele fez uma estrutura cronológica. Não necessariamente ele ia colocar essa abordagem no livro, ele ia tratar de maneira não linear, mas ele trabalhou nessas 2 estruturas. E você, Paulo, você colocou em 3 atos ou não? Então, eu coloquei em 3 atos, mas eles não estão tão claros assim em relação a isso que o Thiago estava comentando, por exemplo, o que leva de um ato ao outro, né? Então, por exemplo, o mini-clímax, né, que ele está chamando, que seria o ponto de virada, né? Porque nessa estrutura, para quem não ouviu falar ainda dessa estrutura dos 3 atos, bom, isso é um negócio lá da antiguidade, né, desde Aristóteles. E Aristóteles propôs essas 3 partes, e essas 3 partes, uma parte chegaria à outra com alguma dessas viradas também, que depois a gente ficou conhecendo como ponto de virada ou turning point. E eu acho que na minha não está tão claro assim, pelo menos eu não cheguei a pensar isso a priori.
teria que parar para olhar hoje para ver se de fato é alguma coisa que organiza. Acho que está mais nebulosa as passagens, mas dá para a gente entender bem o que é o início do conflito, o que é o meio do conflito e o que é o clímax do conflito. Isso também tem lá, sim. Tem uma coisa interessante para falar, no caso dos autores que querem fazer um enredo mais tranquilo, uma história mais prosaica, digamos assim, eu falaria para pensar bastante, caprichar bastante nos pensamentos do personagem ou nos pensamentos do narrador. Sabe aquelas pensatas que te surpreendem? A Helena Ferrante tem uma dessas, eu ia separar, esqueci. No Dias de Abandono, que ela está falando de ser mulher e de repente vem ali uma pensata que faz você parar e refletir sobre sua própria vida. Então, se o enredo é prosaico, a pensata precisa subir um degrau, porque senão fica enredo prosaico, pensamentos prosaicos, livro prosaico. Então é um jeito de Sim. você equilibrar isso bem, né? E aí eu coloquei aqui também uma coisa que você tem que tomar cuidado, que é uma cilada, porque eu fui pesquisar no Google sobre essa coisa da construção de enredo para ver quais são as maluquices que estão sendo faladas sobre isso, e aí de repente eu me deparei com essa seguinte frase: resuma o seu livro em uma única frase. Pelo amor de Deus, não faça isso. Se você conseguir resumir o seu livro em uma única frase, significa que ele é uma bosta. Sinto muito. Gente, mas é sério, eu tava pensando, será que eu falaria isso ou não, mas agora eu vou falar, porque você já destampou. Eu fiquei dando uma olhada também nas coisas na internet. Meu, como tem gente picareta nesse planeta, né? Puta merda, meu. E assim, em relação ao enredo especificamente, parece que só serve, a literatura serve para alguma coisa que é uma coisa de um aprendizado, uma grande transformação. Parece que todo mundo que eu ouvi falando sobre enredo tinha por trás esse tom moralizante. Falei, gente, 2020, né? Brasil 2020. A gente querendo pensar que... Eu vi hoje uma coisa falando assim, se não for pro seu personagem passar por um grande aprendizado e compartilhar com o seu leitor, então nem precisa escrever um livro. Eu falei assim, meu amor, como assim? Que aprendizado é esse, meu Deus? Quem que tá querendo me ensinar com isso que eu vou parar de ler essa pessoa? Né? Claro que a gente aprende, discute, pensa coisas com a literatura, mas uma literatura que serve para isso, né? E eu ter que pensar um enredo que tem esse lugar, não, né, meu amor? Não. É horrível. E tem que tomar muito cuidado, porque assim, tem umas dicas de roteiristas bizarros que o povo acha que serve para literatura. Toma cuidado, romance é romance, roteiro é roteiro, existem muitas especificidades e diferenças entre eles. É lógico que a literatura comercial ela se aproxima de alguma forma a algumas questões do roteiro. Mas assim, resuma o seu livro em uma única frase, isso aí é para marqueteiro, cara. Uhum. Ou para filme, funciona para filme, por exemplo. Você pega Esqueceram de Mim, que aliás eu me diverti horrores, porque eu amo esse filme, e tem um documentário sobre ele no Netflix. Era a seguinte frase: um menino é esquecido pelos seus pais no Natal e tem que proteger a casa de ladrões. Fantástico. Pronto. Funciona pro filme? Funciona. Uhum. Perfeito. Agora, se eu tivesse que fazer isso no meu livro, é impossível. Uhum. O que acontece? Além do enredo, num livro, e aí o Thiago Germano citou um pouco isso, existe a história por trás da história. Ele vai falar do Piglia e eu aproveito para citar o Cortázar. A história principal de um romance é apenas a primeira camada. Existe uma série de subcamadas, de subtemas ali. É louco porque isso em relação ao roteiro, a gente não pode esquecer que o roteiro, não todo o roteiro, mas esse roteiro que se vê nos manuais de roteiro, né, que são roteiros de sucesso, roteiros exemplares, eles têm uma indústria que é uma indústria milionária, é uma indústria diferente da indústria literária. Mesmo quando a gente está falando de um livro best-seller, é ainda uma indústria diferente, é uma indústria que precisa dar certo. Um filme é um investimento de um tamanho que ele precisa dar certo. Então, eles têm que seguir ali uma série de coisas duras, de estruturas duras, porque aquilo não pode dar errado. Se der errado, ainda mesmo assim tem que dar certo de cobrir todos esses valores, porque são milhões e milhões e milhões de dólares envolvidos. Agora, quando a gente está falando de literatura, sim, tudo bem, vamos nos aproveitar dessas estruturas, tem coisas legais que podem ajudar na formação do escritor,
Mas vamos ficar muito atento porque, gente, roteiro está respondendo a uma indústria, está respondendo a uma demanda que é uma demanda muito mais de mercado do que uma demanda criativa especificamente. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com quais partes, quais aspectos do roteiro a gente pega para nos apropriarmos da nossa literatura. Falando de construção de enredo, diferenças entre conto e romance, que a gente também não tem só romancista acompanhando a gente tem contista também. Eu tinha recebido uma pergunta há um tempo atrás que falava assim, tá, então o enredo no conto é mais curto? Não necessariamente. Existem muitos contos em que muita coisa acontece, mais até do que alguns romances. Então, essa medida de quanta ação você vai colocar ali dentro, ela é própria. Você pega um conto como A Autoestrada do Sul, do Cortázar, que é um conto maravilhoso, e é um conto longo também, né? Mas muitas coisas acontecem ali. A especificidade, nesse caso, eu colocaria na construção de personagem. Porque no conto, por teoricamente ele ser mais curto que o romance, você precisa escolher muito bem os elementos desse personagem, porque você não vai ter todo o espaço para desenvolver. Então, por vezes, existem muitos personagens no conto que eles ficam entre o complexo e o plano. Eles estão ali no meio do caminho. Muitos contos. E é claro que você pode ter personagens complexos e o seu conto ser bom, e ter personagens planos e o seu conto também ser bom, porque vocês lembrem, eu acho que vale a pena vocês acompanharem, que nem o Thiago Germano sugeriu. Os 2 episódios que a gente tem sobre construção de personagem, eles estão com uma imagem amarela. São as 2 imagens amarelas ali. Ali a gente derruba um pouco essa ideia de que o personagem plano necessariamente é um personagem ruim. Acho legal a gente ter em mente também, nisso que você estava falando, né, nas diferenças do romance e do conto, tem uma ideia, né, uma ideia estrutural, teórica, do que diferenciaria, e a gente não precisa seguir essa ideia, mas é legal a gente ter isso em mente para a gente entender que em algum momento se pensou sobre isso. Basicamente, a ideia de que quando a gente tem um conto, o que move, o que avança o enredo de um conto é um conflito, e não um conjunto de conflitos. Né? Então isso seria a base do conto, ao passo que no romance a gente vai ter um conflito que faz avançar, mas a gente tem aqueles micro conflitos, né? Então tem a história do conflito da mãe com o filho, mas aí também tem o filho com o amigo da escola, a mãe com o cara do prédio, e enfim, o romance vai desdobrando vai multiplicando, né, essas relações, esses conflitos, esses encontros, e que vão possibilitando também aparecer mais personagens, né? Ao passo que no conto, em geral, tudo está organizado em torno de um mesmo conflito que vai avançando, né? E claro, a gente pode romper isso absolutamente, mas isso não tem a ver com, como você estava falando, Anitta, com o tempo de extensão desse conto. Quer dizer, um conflito só, ele pode, enfim, desdobrar-se muito longamente e nos apresentar muitas coisas sobre, em geral, esses personagens mais próximos do conflito, esses personagens que estão vivendo, ao passo que às vezes num romance acontece milhões de coisas e a coisa é pequena, né? A extensão é pequena, não precisa de 300 páginas, às vezes tem romance de 120 páginas, 130 páginas, em que também acontecem muitas coisas. Então, não é exatamente uma medida de tamanho, né? E é bem o que você falou, né? O conto, geralmente, a maioria tem um recorte factual menor do que o do romance, né? Atém-se a menos fatos, menos desenrolar de fatos ali para apresentar uma situação. Às vezes uma transformação e às vezes não, também, porque tem, né, alguns pontos de virada. O Cortázar vai falar que o romance ganha por pontos, o conto por nocaute, mas é uma noção também que não é obrigatória, né? Você não é obrigado a ter esse punch, digamos assim, no conto. Eu gosto também dos contos que têm uma voz um pouquinho mais baixinha. Eu gosto muito de escritores que, de vez em quando, eles parecem quase inofensivos. Narradores, personagem que tem uma voz baixinha. Os fatos, o próprio enredo tem uma voz baixinha. Só que nessa voz baixinha tem como se fosse espécie de várias bolinhas de cianureto para você chegar no final e você só percebe que você foi envenenado por aquilo ali porque você parou de ler aquele conto e você fica dias pensando nele e nem fala, como assim, cara? Então eu gosto dessas pequenas astúcias, sabe? Eu adorei essa imagem nunca tinha pensado nisso, numa voz baixinha. Porque a gente sempre fica pensando na voz, né? E de fato,
quando eu penso assim, eu penso conto, né? Também penso com essa cara de professor, quando eu vou dar aula de contos, para os meus alunos eu tenho que ensinar o básico do conto, né? E aí é sempre o conto, esse conto que tem que funcionar como uma porrada. É assim que a gente aprende, né? E depois a gente vai maleabilizando, né, esses limites. Mas agora, ouvindo você falar de uma voz mais baixinha, é muito interessante mesmo, porque às vezes é no pequeno, é no mínimo, às vezes é uma palavra que pode se transformar naquele soco que você fica buscando através de um grande acontecimento, uma grande puxada de tapete, né? E às vezes não, é só uma palavra fora do lugar, é só uma inversão sintática, né? Uma pequena coisa ali naquela delicadeza da voz baixinha também pode cumprir esse efeito e fazer reverberar muito mais, né? Sim, aí só para trazer, já que a gente está falando de enredo e colocando o personagem também como vetor importante ali dentro, não se esqueçam daquela dica que eu já dei, pensar o personagem de acordo com os outros personagens, de acordo com você e de acordo com ele mesmo. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, confere novamente os 2 episódios de construção de personagem em amarelo. E aproveitando que Paulo falou em curso, queria dizer que o meu curso curto tem vagas ainda. O Thiago aumentou o suporte para ter mais alunos. É um curso gravado, de aulas gravadas. Vai ser 1 mês e 1 semana, 5 aulas, falando dos recursos literários. Chama o uso dos recursos literários na construção da narrativa. Então, quem quiser pode me escrever no Anitta M de mamãe, deac@gmail.com ou mandar um direct lá no Instagram. Aproveitando então esse momento dos merchans, o Vulcão Criação e Pesquisa Cênica, que é o coletivo teatral do qual eu faço parte, está promovendo uma série de lives todas as quintas-feiras, às 19 horas, no perfil do Vulcão do Instagram, que é vulcão.art. Essa semana eu que vou conduzir a live e vai ser uma conversa entre mim e a Ana Carolina Mesquita. A Ana Carolina Mesquita é uma estudiosa da obra da Virginia Woolf, e ela está traduzindo uma série de livros da Virginia Woolf que vão ser lançados pela editora Nós. O primeiro, inclusive, já está para sair. E a gente vai falar um pouco sobre Virginia Woolf, um pouco sobre esse processo dela de tradução e também sobre a obra Orlando, que é uma obra que eu tenho estudado para fazer um deslocamento, né, dessa obra literária para a cena teatral, junto com as minhas parceiras do Vulcão, a Elisa Volpato e a Vanessa Bruno. E a nossa conversa, então, vai ser sobre Orlando e sobre esses processos aí de pensar o Orlando hoje. Então, convido todo mundo, quinta-feira, 23 de julho, para quem estiver ouvindo depois, para não se confundir, né? No perfil do vulcão.art. Bom, acho que só para terminar, eu tinha só uma última coisa que eu tinha pensado, que eu não falei ainda. Eu fiquei pensando que também, às vezes, a gente tem sempre essa ideia de que o enredo é uma coisa que sempre vai para frente, né? Eu até dei esses 2 exemplos do ir para frente, avança, né? Ou no sentido íntimo, ou no sentido externo, dos acontecimentos mesmo. Mas aí depois eu lembrei que tem também enredos cíclicos, que exatamente fogem da jornada do herói um pouco, apesar do exemplo que eu lembrei, tem um pouco de jornada do herói ali, mas que são cíclicos nesse sentido de que vão mostrando que as coisas vão se repetindo, daí quando parece que vai acontecer, volta. Eu lembrei Uma Aprendizagem, o livro dos prazeres, da Clarice Lispector, em que é isso, né? Tem essa jornada sim, essa mulher se depara com uma coisa e vai ali em busca de uma transformação íntima, né? Em busca de uma autonomia, mas tem ali um processo cíclico, porque ela não vai só avançando, ficando melhor, 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 até virar a supermulher. Né? Ela vai voltando e ela volta e parece que nada aconteceu, e daqui a pouco tem uma coisa ali, um mergulho que dá uma estrutura para ela, mas de repente ela volta. Às vezes a gente fica, né, com esse estereótipo de que precisa sempre avançar, 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 e acho que os enredos com essa possibilidade cíclica, eles também querem dizer coisas sobre uma repetição que às vezes também é tão importante quanto uma grande ação, um grande acontecimento como o clímax. Eu acho muito mais interessante, Paulo, porque é do humano, né? Essa ideia de ascensão irrestrita é uma ilusão. E aí é interessante abordar na literatura esses ciclos de vai e vem. Porque é isso, às vezes a gente acha. Eu tenho um discurso de autoajuda que eu odeio, eu acho babaca pra cacete, que fala que como se crescer na vida fosse uma coisa que você começou a crescer e aí você tem que crescer sempre. Minha vida, por exemplo, nossa, quando eu lembro, assim, tantos altos e baixos, sabe? Tantos momentos de
de estar bem assim, e aí de repente vou pro fundo do poço, aí tô bem de novo, aí vou pro fundo do poço de novo. Então, é muito mais esse gráfico do que esse gráfico insano, que eu acho que massacra as pessoas, você entende? Porque o povo realmente compra esse tipo de enredo e tenta aplicá-lo à própria vida, né? De, ai, preciso crescer, preciso não sei o quê. Não, cara, vai com calma, assim. A Não, vida senão é muito entra mais nessa embaixo, coisa né? da expansão capitalista, né? Você veja bem, a gente tem uma perspectiva hoje em dia no nosso mundo de que um país, para ele ser bem sucedido, ele tem que crescer, sei lá, 3%. Não só um país, né? Uma empresa, qualquer negócio, tem que crescer pelo menos 3% ao ano infinitamente. Mas, gente, é impossível infinitamente. O mundo não funciona só com curvas ascendentes, né? Então, se a gente for pensar que uma narrativa tem que sempre ir crescendo e crescendo, e o conflito aumentando, o conflito aumentando, o conflito aumentando, ou então daquelas abaixadinhas, mas logo tem que subir lá. Não precisa ser só assim, isso é uma possibilidade, né? Tem outras. Falando um pouco só, eu sei que é uma fugidinha, mas eu acho que vale a pena indicar o Tratado do Decrescimento Sereno, do economista Sérgio Latouche, que ele faz uma proposta semelhante ao que você disse. Não precisamos crescer o tempo inteiro, na verdade precisamos decrescer. Uhum. Então é bem por aí. Ô Paulo, olha que loucura, eu comecei esse episódio meio bêbado do Moscatel, e a literatura me deixa sóbria, velho. Eu bebi mais de meia garrafa de champanhe, cara. São papos que se infiltram, tomaram o lugar do moscatel. Mas ó, tem mais meia garrafa ainda, é isso? Outra meia garrafa, já está na hora de voltar para lá. Então é isso, né? Esse é o nosso 20º episódio, tá bom? São 20 já. Que delícia. Viva o Literai. Galera, ajuda a gente a divulgar, vamos mais pra frente, mais pessoas, compartilhem nos seus stories, no feed de vocês, contem pros amigos, mandem pro WhatsApp, liga pra sua tia lá na casa dela, não tem o que fazer na pandemia. Escuta um podcast legal sobre literatura, chama Literai. Beijo, gente, até semana que vem. Um beijo, até semana que vem.